E Judá continuou, persistiu em seus pecados. Você já vai entender o que Deus está falando aqui nessa noite. Judá persistiu em seus pecados. E a Bíblia vai dizer que no ano de 606 a.C., houve um começo do juízo de Deus para com o povo de Judá. A Bíblia diz que o rei de Babilônia passou e conseguiu uma rendição, de certa forma amigável, nem tanto assim com o rei que estava governando Judá agora. Na verdade, não foi exatamente uma rendição amigável, porque o rei de Babilônia chegou e impôs a ele as suas condições. E como garantia, levou para a Babilônia alguns de Judá. Inclusive, nesta ocasião, foi Daniel, o profeta Daniel, que todos nós conhecemos, foi Mesaque, Sadraque e Abednego, foram levados, na verdade, como uma garantia de que o rei de Judá agora iria manter com o seu trato, com a sua palavra. Era Deus dizendo: olha, eu estou avisando, começou, mas ainda dá tempo de mudar de comportamento, ainda dá tempo de mudar a conduta, ainda dá tempo de mudar de caminho, ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo, tem jeito ainda, tem jeito, aleluia. Mas infelizmente, tem pessoas que insistem no erro. Deus dá o primeiro aviso, Deus dá o primeiro sinal, mas não conserta, mas não muda, insiste. Até que ponto vamos esperar chegar? Até que ponto o ser humano espera chegar para mudar o seu comportamento? Deus não quer tomar uma medida mais drástica, mas tem momentos que não tem outro jeito. A Bíblia diz que Deus exorta e açoita aqueles a quem Ele ama. Então, se Deus está tratando, é um bom sinal. É de se preocupar a hora que Deus não falar mais. A hora se Deus não falar mais, se Deus se calar, não falar mais, não tiver nada de Deus aí, tem que se preocupar. Aí é de se preocupar. Agora, quando Deus está falando, quando Deus está tratando, quando Deus está exortando, é porque Ele ainda ama, é porque ainda tem jeito, é porque Ele ainda tem propósito, é porque Ele ainda tem projeto. Aleluia! Eu sinto a glória de Deus aqui. Oh, meu Deus, pode adorar essa noite. Aleluia. Mas infelizmente, Judá persistiu nos seus pecados, persistiu nos seus erros. 596 voltou. 596 a cidade foi tomada de novo, a cidade de Jerusalém. O povo de Judá voltou, o rei de Babilônia voltou e agora levou uma leva maior, levou uma quantia maior de pessoas para a Babilônia. Trouxe mais problemas à cidade, trouxe mais problemas a Judá, trouxe mais problemas. Era uma segunda advertência da parte de Deus, dizendo: olha, a situação está complicando, está agravando mais. Eles sofreram nesta segunda invasão, nesta segunda chegada de Babilônia para com Judá, eles sofreram. O rei de Babilônia foi embora, levando aproximadamente 10.000 pessoas de Judá. Mas eles persistiram nos seus erros, porque é difícil, como é difícil o ser humano ouvir a voz de Deus, como é difícil a gente ouvir alguma coisa que contraria a nossa vontade, que trata do nosso pecado, que confronta com o nosso comportamento, que muitas vezes não é tão agradável aos olhos de Deus, que não é tão benéfico, nem para nós mesmos, nem para a nossa família. E o povo insistiu, persistiu no erro, com dificuldade de ouvir a Deus, persistiu no erro, rejeitou a voz de Deus através dos profetas. Ao invés de ouvir a voz de Deus, rejeitaram, desprezaram o que Deus tinha a falar. Nós vivemos um tempo complicado, de pessoas que são confrontadas pela palavra de Deus, são confrontadas pela Bíblia, pela palavra, pela pregação do Evangelho, mas é mais fácil continuar em seus pecados, é mais fácil continuar em sua vida desordenada do que ouvir o que Deus tem a dizer e mudar de comportamento. E assim procedeu Judá. Mas em 596 a.C., foi a derrota total de Jerusalém, porque é para esse caminho que caminha aquelas pessoas que não conseguem ouvir o que Deus tem a dizer, que não conseguem se sensibilizar à palavra de Deus, não conseguem se voltar e mudar de comportamento. Não que Deus queira isso para o ser humano, nunca foi o propósito de Deus, mas infelizmente o ser humano caminhou para este fim. 596 a.C., a Bíblia diz que veio novamente o rei de Babilônia, e dessa vez a situação ficou complicada.
cercaram a cidade de Jerusalém, que estava murada, e por um período de quase 2 anos se manteve o cerco de Babilônia em volta de Jerusalém, e dentro de Jerusalém o povo estava agora cercado, estava fechado, não podiam sair, e ninguém saía e ninguém entrava de dentro de Jerusalém. E os dias foram passando, o tempo foi passando e a situação foi complicando, a situação foi agravando, os mantimentos começaram a faltar, começou a faltar o mantimento, começou a complicar a saúde, começou a mudar tudo. A situação de Jerusalém, que já não era boa, começou a ficar cada vez mais complicada. O povo não tinha mais alimento, a saúde já não era mais a mesma, os conflitos aumentavam, a instabilidade aumentava, a desconfiança aumentava, o medo era uma realidade constante sobre eles, porque estavam dentro dos muros, mas para o lado de fora estava os exércitos da Babilônia. Eles estavam em pavor total, eles estavam desesperados dentro de Jerusalém. Mas o que me chama muita atenção, pastor, é que muitas vezes nós chegamos em um ponto desesperador da nossa vida, mas mesmo assim temos dificuldade de nos dobrarmos, mesmo assim temos dificuldade de nos curvarmos, e é mais fácil nos curvarmos antes que Deus venha e nos quebre. É melhor nos curvarmos voluntariamente do que o Senhor nos quebrar. Aleluia, a Bíblia diz que ao nome do Senhor toda língua terá que confessar o nome de Jesus, e diante dele todo joelho terá que se dobrar. Hoje o convite de Deus é para que toda língua confesse o nome de Jesus voluntariamente. É que todo joelho se dobre diante do Senhor voluntariamente. Mas chegará um dia que não teremos esta opção. Querendo ou não, teremos que abrir a boca e confessar que Jesus é o Senhor. Querendo ou não, a humanidade terá que se prostrar diante de Deus. Feliz é aquele que em tempo oportuno abriu a sua boca, em alto e bom som confessou Jesus, reconheceu que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor dos senhores. Oh glória! Feliz é aquele que, como esse irmão na noite esse dia, dobrou os seus joelhos diante do altar, reconhecendo a soberania do Eterno, reconhecendo que Ele está acima de tudo e de todos, que na mão dEle está todo o poder.